Olá, amigos, ouvintes, visitantes do canal Jesus, Você e Eu. Hoje voltamos ao Evangelho de Jesus segundo Mateus. Vamos ler todo o capítulo 17, versículos 1 a 27. A transfiguração, versículo 1. 6 dias depois, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Meus irmãos, a transfiguração. E aí aparece para os discípulos Moisés e Elias. É assim, versículo 9, a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessários que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro, vou repetir, versículo 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhe falara a respeito de João Batista. Meus irmãos, aqui na Bíblia, no versículo 12 e 13, há uma prova da reencarnação, porque Jesus é que diz que Elias veio como João Batista. Vou repetir. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Mas claro, impossível. Versículo 14. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo
e outras muitas na água. Apresentai-o a teus discípulos. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Repetindo, nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Meus irmãos, outra parte muito importante da passagem de Jesus, onde ele diz que se tivermos fé, poderemos fazer o que para muitos é impossível: curar um doente, fazer o que for bom, meus irmãos. Basta que tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é ínfimo. Versículo 22. De novo prediz Jesus a sua morte e ressurreição. Reunidos eles na Galileia, disseram-lhes Jesus: o Filho do Homem... Reunidos ele na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus previu tudo o que iria acontecer com ele. Na verdade, Jesus sabia de tudo, meus irmãos? Versículo 24. Jesus paga o imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, então, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Meus irmãos, o estudo do Evangelho do Mestre Jesus é sempre uma alegria para todos nós, porque vamos entendendo que não estamos aqui a passeio.
Nós não estamos aqui a passeio, meus irmãos. Jesus veio nos ensinar o amor, o perdão. Jesus andou com os doentes. Jesus não ficava intocado em templos, não ficava. Jesus andava com a multidão. Existem aqui no Evangelho vários relatos de Jesus e as multidões. Jesus muitas vezes tinha que subir no barco para poder pregar, meus irmãos. E ele escolhia os doentes. Ou seja, se Jesus voltasse hoje, será que ele teria lugar, esses lugares VIP que já estão fazendo em igrejas? Será que Jesus entraria? Conseguiria entrar? Porque este é o Mestre Jesus, veio para os doentes, não para os sãos. Vamos em frente, porque o trabalho é grande, meus irmãos. Nós temos um e-mail de contato, se vocês desejarem. O e-mail é Jesus, você e eu 2025@gmail.com. Vocês podem dizer se estão gostando ou não, tá bom? Fiquem com Deus.